Vamos agora aprofundar o nosso estudo analítico para a descrição de sistemas ópticos de formação de imagens. Para isso, vamos considerar imagens de objetos extensos, conforme esse do slide ao lado. O objeto é uma flecha, que tem a altura y0. Esse objeto está posicionado próximo a uma lente convergente, como está aí na figura. Essa lente tem distâncias focais FO e FI, tem pontos focais FO e FI, conforme ilustrado. Usando o método traçado de raios, a gente consegue facilmente escolher alguns raios notáveis, raio paralelo ao eixo óptico, o raio que passa pelo vértice e um raio que passa pelo ponto focal. E com isso a gente consegue determinar facilmente, de forma geométrica, a posição da imagem, onde ela vai se encontrar, e sobretudo a altura dela, enfim, a gente consegue todos os parâmetros do problema. Eu quero fazer isso de forma analítica, Então, vamos considerar aqui as coisas que nós temos de dados. A distância FO até a lente, eu estou assumindo que é uma lente delgada, então a FO é essa distância focal, que eu vou chamar de Fzinho. É a mesma que a distância de O até FI, também é Fzinho. E a distância do ponto focal, objeto, até o objeto, eu vou chamar de X0. E a distância do ponto focal imagem até a imagem, XI. Então essa é a nossa convenção aqui. Normalmente, S é a distância da lente até o objeto. Tá? Então, esses são os parâmetros que vamos ter que nos atentar aqui para resolver esse problema de forma analítica. Então, para a gente chegar usando a geometria e obter equações analíticas, vamos considerar aqui esses dois triângulos. Esses triângulos são triângulos semelhantes, eles compartilham aquele mesmo ângulo ali. Então, por exemplo, o triângulo AOFI é semelhante ao triângulo FI, P1, P2. Eu até achurei ele aí de vermelho para ficar mais nítido. E se a gente usa a semelhança de triângulos, a gente vê que y0 sob módulo de yi, eu digo módulo porque na convenção que nós vamos adotar, que nós estamos adotando, é que tudo que está acima do eixo óptico é positivo, tudo que está abaixo do eixo óptico é negativo. E a princípio eu posso não saber se essa imagem é real, virtual, se está para cima ou está para baixo, então eu já vou deixar aqui y sobre y módulo de y0. Isso é igual a f sobre si menos f. É só você olhar as bases dos triângulos aí, Então o primeiro triângulo está para y0, assim como o segundo triângulo está para si menos f. Então, semelhança de triângulos. Então, essa é uma equação que eu chamei de equação 1. Equação 2. A equação 2, eu vou olhar para esses dois outros triângulos aqui. Então, de novo, YO dividido pelo módulo de YI, isso é igual a SO sobre SI. Essa é a equação 2. Tiro da geometria do problema. Então, de novo aqui, só para frisar, tudo que está acima do eixo óptico é positivo e o que está abaixo é negativo. Então, eu posso escrever essa expressão aí, YO sobre YI, como sendo SO menos SI, conforme está na figura. Observem, se SI for maior do que zero, já de antemão, já sei que a imagem é real, não é isso? Então, a imagem é real. Se SI for menor do que zero, a imagem é virtual. E aí, essa expressão dá para a gente exatamente as condições de uma lente convergente. Então, se a imagem for invertida, ela é real. Se a imagem for direita, ou seja, tem a mesma direção do que o objeto, ela é virtual. Então, tudo isso porque eu estou partindo da convenção de que y é maior do que zero se estiver acima do eixo. Ou seja, uma coisa coincide com a outra. Então, se você não quiser errar nos seus problemas, você grava essas convenções, que é o mais importante, que aí o restante dos resultados vão sair naturalmente. Então, eu vou pegar as equações 1 e 2, Estou voltando ao problema aqui, e vou igualar a equação 1 com a equação 2. Então, daí, dessa igualdade, eu tenho que SO sobre SI é igual a F, então tem um pouco de álgebra envolvida. Então, se você seguir essas contas que estão aí, você vai ver basicamente a reobtenção da equação de Gauss. Podemos seguir aqui com a nossa análise geométrica. Eu vou escolher agora dois novos triângulos, os triângulos S2, S1, FO e o triângulo FO,
OB. Esses triângulos também são semelhantes. E aí eu consigo escrever a equação 3. Eu relaciono a altura da imagem com a altura do objeto, né, de acordo com as bases desses triângulos. F, SO menos F. Vamos chamar essa equação de 3. Agora eu vou igualar o que eu fiz para 1, agora eu vou igualar 1 e 3. Então, como resultado dessa igualdade, a gente tem que xi, que é basicamente SI menos F, é igual a xi. Então, xi sobre F é igual a F sobre x0. Isso daqui recai nessa equação que é xi vezes xo igual a F ao quadrado. Isso é a equação de Newton. Então, são equações analíticas. Então, você pode resolver um problema de ótica, de determinação de imagem, usando basicamente as equações de Gauss e de Newton, que é essa que a gente acabou de obter aqui. Então, de novo, lembrando que se o objeto está à esquerda do ponto focal, objeto, à esquerda de F, como está exatamente o problema desenhado aí, o x0 é positivo. Se o objeto está entre o foco e a lente, o x0 é negativo. Então, é um cuidado que tem que ter na hora de resolver os problemas. Esse valor do XO. Então, essa é a convenção que nós temos que usar. Se você não usa essa convenção, você vai errar os problemas. Bom, uma lente, normalmente amplia ou diminui uma imagem. E a gente consegue medir isso por meio da ampliação transversa, do aumento linear, né? E o aumento linear ou ampliação transversa, ele é basicamente definido como sendo o tamanho do objeto depois dividido pelo tamanho do objeto antes. Ou seja, YI dividido por YO. Então, se o objeto ele for maior, o YI é maior do que o YO, ou vice-versa. Então, agora a gente pode pegar essa equação, ou seja, essa definição, né, do aumento transverso, e usando as expressões de Gauss e Newton, a gente pode verificar expressões úteis para a gente na hora de resolver problemas. Então, se a gente tira lá da equação 2, YO dividido por módulo de YI, isso é igual a SO dividido por SI, eu posso substituir isso direto na equação da ampliação transversa. Então, se eu souber basicamente as distâncias objeto até a lente e imagem até a lente, eu consigo descobrir se o objeto é maior ou menor. Então, basicamente usando a equação 2. Então, observe que se SI for maior do que zero, o aumento ele é negativo, ou seja, implicando que a imagem ela é invertida. Bom, é possível você chegar e, usando a equação de Newton, reobter novas maneiras de escrever essa ampliação transversa, em função da distância focal ou em função da distância do objeto ao ponto imagem, ao ponto foco imagem ou ao foco objeto, conforme está aí nesse slide. Então é só um problema de álgebra, de você pegar a equação de Newton e substituir na ampliação transversa. Bom, vimos aqui duas maneiras de descrever o funcionamento de lente. O método do traçado de raios, a maneira geométrica, normalmente você desenha e você consegue resolver o problema. É imediato, você vê se a imagem é maior ou menor. E você também tem um método analítico. O método analítico permite você saber, né, resolvendo algumas equações, basicamente as equações de Gauss, equação de Newton. Você consegue resolver essas equações e você consegue também determinar as mesmas coisas que você faz usando o método de traçado de raios. Mas aí fica uma pergunta. E longitudinalmente, ou seja, ao longo do eixo, será que também ocorre algum aumento? Porque nós verificamos o aumento transversal. Se um objeto, por exemplo, uma flecha, ela é maior, menor ou tem o mesmo tamanho do que o objeto, né? A imagem dela é produzida por uma lente. Mas será que transversalmente um objeto, imagina que você queira ampliar um dado, uma figura que é a fotografia ou mesmo a imagem de um dado. Será que após a lente esse dado ele vai continuar retangular ou ele vai ter parâmetros diferentes? Né? Então, de forma a tentar responder essa pergunta, vamos fazer o seguinte consideração. Eu pego um único objeto, esse objeto aí, essa flecha, e considero ele em duas posições distintas. Eles estão separados, eu vou chamar de ΔXO, é a distância entre os objetos. Naturalmente, a gente sabe que para cada posição do objeto vai ter uma imagem.
Então, essas duas posições de objeto são associadas às duas posições de imagem. No caso de uma lente convergente, a gente sabe que a imagem produzida por lente convergente, na condição que está desenhada aí no slide, é invertida, né? E aí, quanto mais próximo você estiver da lente, maior vai ser o tamanho do objeto, né? E então, vou definir aqui agora uma definição. Aumento, ampliação longitudinal. Definimos a ampliação longitudinal como sendo ΔX I dividido por ΔXO. Ou seja, se a distância ΔXI for maior que ΔXO, quer dizer que então você vai ter uma ampliação longitudinal. Ou seja, na direção do eixo óptico, ele vai ter maior. E aí, eu vou pegar... Agora, se eu considerar agora que essas distâncias são muito próximas, diferenciais praticamente, eu consigo escrever isso como sendo dx sobre dθ. dx sobre dxi dividido por dxo. Bom, xi em função de xo, basicamente, se você pega a equação de Newton e substitui aí e deriva, você vê essa expressão que está aí, ó, menos f ao quadrado dividido por xo ao quadrado. Isso não é nada mais, nada menos do que o aumento linear transversal. Então existe uma relação entre o aumento longitudinal, que é no eixo, e o aumento transversal. E o aumento longitudinal ele é dado pelo quadrado do aumento transversal. Ou seja, se a imagem aumenta transversalmente, ela também vai aumentar longitudinalmente. Então, como exemplo, imagina só esse quadrado. É um retângulo que tem uma flecha na diagonal desenhada. A imagem desse retângulo está ilustrada no próprio slide. E observem que ele vai ficando maior, né, na medida que ele vai se afastando da lente.